Amém. Bom dia a todos. Paz seja convosco. Mais um domingo nós estamos aqui na nossa DEBQ Podcast, né? Eu creio que coisas grandes o Senhor tem para falar ao seu coração neste dia, né? E hoje nós temos aí a presença ilustre das nossas professoras, Clécia, irmã Leonilde. Creio que será bênção, né? E Deus vai usar poderosamente a vida delas. E o tema da nossa aula hoje é Sorria, você está sendo moldado. Gente, eu achei muito top esse tema, né? E eu sei que Deus vai usar poderosamente a vida das nossas professoras. Amém? Mas sem delongas, você que está nos assistindo, né, já compartilha o link dessa aula e eu sei que ela vai alcançar muitas pessoas. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais esse domingo, por mais um dia que se inicia, meu Deus, e nós temos o privilégio de estar aqui para pregar a Tua palavra, para levar o Teu nome, meu Deus, àquelas pessoas que não te conhecem, meu Deus, usa a vida das Tuas servas, a irmã Leonilde, a irmã Clécia, poderosamente, meu Pai, que da boca delas possa sair palavras de bênção, palavras de vida, Senhor, palavras que vão germinar e frutificar no coração de cada pessoa. Usa as tuas servas, meu Deus, abençoa os nossos bastidores também, meu Pai, em nome de Jesus, que cada um possa ser abençoado através dessa aula, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e eu vou passar a palavra para a Clécia. Oi, gente, bom dia para todos que estão aí em casa, nesse domingão, aproveitando aí para descansar com a sua família. E essa programação é maravilhosa. Quando você tira um momento para aprender mais do Senhor, então você fez a escolha certa, porque nós temos a escola bíblica também aqui na igreja, todos os domingos, após o culto da manhã, às 9h30. Mas se você, por algum motivo, não pode vir até a igreja, né, ao templo, você pode participar conosco todos os domingos. Não tem desculpa para não participar, para não aprender, né, Clécia? Isso mesmo. E nós vamos aprender juntos. Amém. Hoje esse tema maravilhoso, como o Eduardo acabou de citar, ele fala assim, é a nossa quarta lição dessa revista abençoada, que fala: sorria, você está sendo moldado. E aí, a gente vai falar um pouco como que nós estamos sendo moldados. Por que nós estamos sendo moldados? Estamos sendo realmente moldados? E aí nós vamos aprender muito com essa palavra. Primeiro, eu quero convidar você que está em casa, abra a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, no capítulo 1, para a gente dar início à nossa lição. Fala assim, e a gente vai ler os versículos 1 e o 2 também. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E nós estamos hoje enfrentando um desafio, principalmente nós cristãos, porque aqui na revista, na introdução, eu vou iniciar lendo para a gente poder abordar melhor o assunto. Fala assim, que hoje nós vivemos um momento de crescente padronização global, que visa determinar o que é correto falar, vestir, fazer e até crer. E nas últimas décadas, o conceito de politicamente correto foi alavancado sobre a alegação de evitar ofensas e exclusões sociais, principalmente com relação à minoria e grupos específicos que forem supostamente desfavorecidos. À primeira vista, parece certo, não é mesmo? Os problemas se apresentam quando analisamos mais cuidadosamente. Por quê? Aqui a gente pode entender que hoje existe um padrão, que é dito como se ele fosse um padrão politicamente correto. Politicamente correto,
ele se manifesta em ideias impositivas buscando padronizar pessoas, opiniões e moldes de comportamento. É como se hoje a sociedade, o mundo, ele põe um padrão e que para você ser politicamente correto, você tem que estar inserido nesse padrão. Porque senão você é mal visto. E pior ainda, você é tido como uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que não aceita o direito do outro. Mas o que é o politicamente correto para Deus? Por quê? Nós temos que entender, diante desse tema, sorria, você está sendo moldado, se nós estamos sendo moldados pelos padrões desse mundo, ou será que nós estamos sendo moldados pelos princípios da palavra de Deus? Né? Porque a gente estudou há dias atrás sobre onde falava, será que o livro é mesmo a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? E aí a gente chegou num consenso que é pela fé, né? A gente acredita que a Bíblia realmente é o livro de Deus pela fé. E se a gente não tiver fé, é impossível agradar a Deus. E assim também é diante dos princípios que a gente decide seguir. Porque o que hoje a sociedade, o mundo, ele impõe como politicamente correto, para nós cristãos, a gente muitas vezes vai ser visto de forma como se a gente não estivesse inserido dentro desse padrão, porque nós temos que seguir aquilo que está na palavra. Como a gente leu em Salmos 1, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores. Porque, como a gente até citou aqui, muitas vezes esse termo politicamente correto, à primeira vista, ele parece que é certo. Por quê? Ele traz para nós um padrão de comportamentos. E aí, se você muitas vezes não seguir aquele padrão, você vai sofrer preconceitos também dentro da sociedade. E nós cristãos, muitas vezes, a gente também sofre preconceito, não somente os grupos, né? Muitos grupos que temos na sociedade, mas os cristãos hoje, eles também são perseguidos. Porque aquilo que parece muitas vezes certo, ele se apresenta cuidadosamente, né, com algumas questões que às vezes não condiz com aquilo que Deus espera de nós. No primeiro tópico fala assim: quem diz o que é correto? Quem diz o que é correto? Porque Deus, ele tem um padrão. Aqui, quando a gente vai se aprofundar nessa lição aqui, fala dos padrões de Deus. Fala assim, que o Criador, desde o princípio, ele estabeleceu o padrão do que é bom. Quando Deus criou a luz, ele viu que a luz era boa. Lá em Gênesis 1, do 3 ao 4. Será que ele se surpreendeu com a sua própria criação? Na verdade, o texto nos ensina sobre o padrão divino. Para Deus, há o que é bom e há o que não é bom. E aqui cita um exemplo de Moisés, quando ele recebe os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, dentre os quais um deles diz, não matarás. Ao estabelecer essa lei, ele está revelando seu caráter. Ele não tem prazer na morte do ser humano. E não só nesse exemplo, mas nós podemos ver em toda a Bíblia, né, que Deus, através, né, das suas palavras, das suas atitudes, ele tem um padrão. E o padrão dele é o quê? É o amor. O padrão de Deus é que a gente venha amar o nosso próximo. Assim, né, como ele nos amou, ele morreu por nós. E quando a gente ama o nosso próximo, o nosso padrão é cuidar, né? Através das nossas atitudes, através da nossa maneira de pensar, do nosso agir com o nosso próximo. Então, quando Deus ele criou os mandamentos, a gente pode ver que os mandamentos eles foram para o nosso próprio bem. Porque não tem como a gente seguir o padrão de Deus e a gente não ter a nossa vida transformada. A partir do momento que a gente ama a Deus em primeiro lugar e a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos, a nossa vida ela é transformada. Porque aqui até fala assim sobre o maior exemplo. Aqui fala assim, ó.
Por toda a Bíblia, nós podemos conhecer o padrão de Deus. Jesus nos ensinou com palavras e atitudes como pensar, falar e agir. Paulo, Pedro, João e os demais apóstolos também nos dão orientações diretas. Então, na Bíblia, nós temos os princípios que nós temos que seguir. Porque, com certeza, o padrão de Deus, ele é elevado. Ele é um padrão, assim, que ele quer o sobrenatural para a nossa vida. Ele quer que a gente viva muito além do que a gente pede, do que a gente pensa. E quando a gente obedece a Deus e serve Ele com amor, verdadeiramente a nossa vida é transformada. Então, o que a sociedade hoje nos impõe, né? Como aqui fala, que essa crescente padronização global, ela tem agido na mente das pessoas. E quando você acessa a mente do outro, a transformação, às vezes para o bem ou para o mal. E quando a gente segue o padrão de Deus, a gente tem a certeza que a nossa vida vai ser transformada para o bem, porque Deus, ele quer que dentro de nós, né, as nossas atitudes de transformações vai ser sempre para abençoar o nosso próximo. O padrão de Deus é o padrão que realmente nós temos que seguir. Mas será que nós estamos nos deixando moldar, né, pelo padrão de Deus ou pelos padrões do mundo? Isso é uma coisa que nós, cristãos, temos que refletir. Porque nós temos que ser a diferença nesse mundo. E como é que nós vamos fazer a diferença? É a gente sendo a influência no meio aonde Deus ele tem nos colocado. Deus ele tem um lugar aqui para cada um de nós. Se nós estamos aqui hoje, né, gravando essa aula, é porque nós queremos dizer que os padrões de Deus são os melhores. Porque Ele quer o melhor para a vida de cada um de nós. Ele quer que haja transformação na nossa mente, no nosso caráter. E Ele mostra que o maior testemunho é o de Jesus. Porque em todas as suas atitudes Ele demonstrou amor. É tanto que Ele morreu por nós. Mas, né, adiante a gente vê, continuando a aula, já vou finalizar aqui a minha parte, porque a gente começa a falar e vai, né? Que nós temos que ter coragem para nos posicionar perante padrões conflitantes. É lá no final, né? No final desse primeiro tópico aqui. E realmente, para nos posicionar hoje perante esses padrões conflitantes que geram muitos conflitos. Muitas vezes gera morte, muitas vezes gera contendas, muitas vezes preconceitos, né? Nós cristãos também sofremos preconceito. Com certeza. Muitas vezes no nosso dia a dia, né? Porque às vezes as pessoas querem ser aceitas, mas elas não querem aceitar também que nós vivemos de acordo com o que a gente acredita, nós vivemos de acordo com o que o nosso Criador determinou através da sua palavra. E nós estamos aqui para cumprir esse ID, falar para você. E se você experimentar desse amor, se você deixar Jesus moldar a sua vida, o seu caráter ele vai ser transformado e você não será o mesmo. E para falar só, comentar sobre o tópico 2, que fala assim, padrões conflitantes. Em Gênesis 3, o padrão de Deus para Adão e Eva era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que a serpente fez, né? No entanto, apresentou uma alternativa conflitante com a ordem de Deus. Nós conhecemos o resultado e talvez culpemos Adão e Eva pela desobediência, mas o mesmo conflito segue ocorrendo. Paulo ele já sabia disso quando ele escreveu que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, que era até o que a gente estava falando, né, agora há pouco, que nós também não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo, mas nós temos que seguir realmente aquilo que a palavra de Deus fala, que é o que Deus ele nos ensina através da sua palavra. Então, até hoje vem ocorrendo, vou finalizar aqui minha fala, que até hoje, assim como Adão e Eva pecou, muitas vezes nós também pecamos, e a gente às vezes quer colocar a culpa, a gente até fala assim, a culpa de Adão e Eva. Às vezes a gente vê aqueles memes na internet, né?
Quando eu chegar lá no céu, Isso mesmo. o Adão e a Eva vão me pagar. Mas hoje nós fomos reconciliados através de Cristo e temos o livre-arbítrio para escolher se nós queremos obedecer ou não. Exatamente. E aí eu vou passar a palavra para a nossa irmã dar continuidade, ou se vocês quiserem comentar alguma coisa do que a gente falou. Eu quero só comentar o que a Clécia falou, né? E nós estávamos realmente comentando aqui antes de iniciarmos a aula sobre isso, né? Quantos cristãos hoje, pastora Cris, estão se amoldando aos padrões do mundo, né? Isso. Não, hoje estão fazendo escola bíblica online, eu vou assistir só online. Mesmo a pessoa tendo o privilégio de vir até a casa de Deus aprender da palavra, as pessoas não querem vir. Por quê? Porque estão acostumados lá no seu conformismo, na sua casinha, e não é assim. Nós precisamos sair nas ruas para evangelizar, para pregar o evangelho. Nós precisamos fazer algo, Clécia. Nós não devemos ficar só na zona de conforto, Exatamente. porque senão o reino de Deus não cresce. O reino de Deus precisa de nós, precisa que nós vamos correr atrás. Não, mas tem um celular. O celular é uma das ferramentas, mas nós não devemos perder as nossas primeiras práticas, que é ir na rua, que é evangelizar os bebos, as pessoas que não conhecem ao Senhor, né? Porque você está muito mal acostumado, né? Então é por isso que você precisa ser moldado e sair da sua zona de conforto para você fazer a obra de Deus, né? Outra coisa, nós precisamos, as pessoas estão muito acostumadas, né? Tudo é no celular, é a Bíblia, não traz mais a Bíblia para a igreja. Às vezes são pequenos detalhes que vão nos afastando de Deus, né? Se tem a Bíblia, é para usar. Claro que no celular é numa urgência, quando você está no trabalho, que você precisa ali de uma palavra rápida. Mas nós precisamos andar com a arma. Porque estão muito mal acostumados. Daqui um dia vão dizer assim, não, agora vamos fabricar a Bíblia só para o celular. Né? E não é isso. Nós precisamos estar com a nossa espada, né? Prontos para o ataque. E não podemos deixar de pregar a verdade, porque hoje as pessoas estão querendo se amoldar aos padrões desse mundo, que existem igrejas que elas estão pregando só sobre prosperidade e não fala mais da salvação. Fala assim, Deus é amor, Deus é prosperidade, mas Deus é justiça, Deus corrige. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. E é verdade, eu sempre comento isso mesmo. Hoje em dia às vezes a gente vê os pastores famosos na internet. Pastora Crismar não fala da volta de Jesus, não fala que Jesus, ele corrige na hora que é para corrigir. O que está acontecendo no mundo? Nem fala do pecado mais. Só da... Jesus claro, Jesus é tudo isso, mas Jesus também precisa, né, de nós para pregar o evangelho, precisa nos corrigir no momento em que nós estamos errados. Então, muito cuidado com os padrões do mundo. Vamos nos amoldar cada dia aos padrões do Senhor, de Deus, da obra do Senhor, para nós seguirmos em frente. Amém? Em nome de Jesus. Agora é com a nossa... Esse tema é muito abençoado mesmo. Amém. Glória a Deus. Bom dia, paz para todos. Gente, essa aula, sempre eu falo assim, que quando a gente vai falar da palavra de Deus, a gente não tem limite, a gente tem que se limitar, porque senão a gente vai longe. Verdade. Antes de eu começar, eu quero ler um texto aqui que está em 1 João. Eu sei que você aí na sua casa não vai poder, né, acompanhar, mas você pode anotar. 1 João 2, 15 até o 17. Né? Você pode anotar na sua casa para você ler, porque a palavra de Deus, ela não é só para o cristão, é para todo vivente dessa terra. A palavra de Deus, ela é luz, ela lhe traz paz na hora que você está aflito, na hora que você está angustiado. Você pode ir para a palavra que Deus tem uma resposta para você. Então isso é bênção em nossas vidas. E fala assim, ó, 1 João 15 ao 17. Não ame ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Então, gente,
é que o Eduardo estava falando. Nós temos que cada dia estar na palavra. Porque a Isso. palavra é que vai nos moldar o padrão de Deus. Exatamente. Às vezes a gente vê as pessoas que tem muito tempo que congrega, mas ele não busca, né? Porque o cristão, ele é muito corrido. Ele sai de casa 6 da manhã, 7 da manhã. E tem gente que às vezes agora nem almoçar em casa não almoça mais, né? É os padrões do mundo que o tá padrão, cobrando demais da gente. justamente, é forte. Mas é a verdade. A gente vê as pessoas cansadas. É, As pessoas chegam em casa, às vezes chegam em casa, saem de casa cedo e só chega à noite. sobrecarregada já. E aí já chega cansado. Ah, eu quero tomar um banho, quero jantar, mas quero ir no pé da televisão. Para a palavra de Deus eles não têm tempo, mas para ver o jornal, né, para ver as tragédias que está acontecendo, para julgar Deus. Ah, mas se Deus existisse, isso aí não estaria acontecendo. Aonde está Deus? Se Deus fosse amor, como é que esse povo estava passando por isso? É o que a gente vê, né, as pessoas reclamando. Ver as pessoas orar, Senhor, né? Tem misericórdia. Ter misericórdia. Né, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que eu posso mudar? O que é que eu posso fazer? Isso. Mas não, as pessoas, elas só jogam pedra. E não sabendo que o amor, que Deus está nas pessoas, no amor das pessoas, um pelos outros. Isso. Porque às vezes as pessoas acham que Deus está conosco quando nós estamos tendo essa vida de abundância. Não está tendo nenhuma tragédia. Mas como Deus quer nos moldar o padrão dele, ele vai trazer o quê? Algo para nos mostrar que nós estamos de olhos fechados. Temos que abrir nossos olhos. Porque a palavra de Deus fala que tudo isso que nós estamos vendo não é nem o começo. Verdade. Então, as pessoas acham que é o governo, que é o presidente, que é não sei quem mais, que vai mudar. Aquilo. Gente, a nossa vida, ela é mudada sim, mas pela a palavra. É a palavra que vai trazer aquilo que nós estamos precisando. Olhar para o irmão, cuidar das pessoas, é que nem o Eduardo falou, ir atrás das pessoas para pregar a palavra, porque a nossa morada, ela não é aqui. Isso. E as pessoas querem o conforto aqui. Não, aqui você não vai receber conforto. O nosso conforto é quando nós partimos daqui. Aqui nós somos apenas um peregrino, uma pessoa que, né, Deus nos deixou aqui para nós ser moldados à vontade dele. Nós não vivemos por aquilo que estamos vendo. Ah, se o presidente for bonzinho e fazer isso, fazer aquilo, nós também. Não. A nossa vida está aqui. É aqui que nós. É na palavra. É na palavra que nós estamos vivendo, que nós estamos, né? Aqui ele fala assim, a palavra bonita, a nossa lei suprema garante não é aqui que eu quero bem aqui, ó. Sabemos que o padrão do mundo são contrário ao padrão divino. Mas o que ocorre quando o cristão enfrenta com tais padrões e fazendo coro com pessoas que não se importam com a verdade? Tá aí a verdade. Nós, muitas vezes, você está vendo algo que você acha que é a verdade, mas a mentira está lá por trás, né? Exatamente. Para enganar. Para enganar, para esconder. Então, nós que somos cristãos, que estamos na luz da palavra, a gente vai ver qual é o nosso padrão, se nós vamos se unir com as mentiras, né? Aqui fala que quando as pessoas querem algo, eles inventam, eles falam algo que eles não vivem, não é? É igual a gente estava falando sobre o politicamente correto, muitas vezes é somente para enganar as pessoas, porque às vezes aquilo que parece ser uma boa ação, por trás, no mundo espiritual, tem um objetivo, que é enganar as pessoas. Aqui ele fala aqui, né, que as pessoas às vezes dizem, eu sou contra o aborto, por exemplo.
Mas depois que eles conseguem o que ele quer, o que é que ele faz? Ele joga a escada. Eu não preciso mais. Ah, tá. Eu não preciso mais de vocês. Sim. Não é verdade? Por isso que às vezes você vê muitas pessoas que se dão mal. Porque quando ele chega lá, ele acha que não precisa mais do povo, né? Então, Deus, ele fala que nós temos que amar as pessoas como nós mesmos. Porque quando você tem a comunhão, você tem ajuda, você tem que ser verdadeiro. Nós não podemos andar no padrão do mundo mentindo, enganando. Eu vou fazer isso e depois que você consegue o que você quer, você não volta mais. Você acha que você já pode tudo. Não. Tem uma coisa muito interessante que a verdade ela é igual o óleo e a água, elas não se misturam. A verdade é a verdade. A mentira é a mentira. Isso. Você e eu que anda com a verdade, você entra e sai, né? Sim. De boa. Agora a mentira, você conta a mentira aqui para se dar bem e aí você vai fazer assim. Meu Deus, será que fulano vai descobrir? Será que alguém vai contar? Você está preocupado porque você contou uma mentira para se dar bem. E quando você conta a verdade, você entra e sai de cabeça erguida. Você não, ali ninguém tem nada o que achar contra você, porque você anda na verdade, né? Então, a verdade, ela é algo que não tem preço. É o padrão de Deus, é o padrão que Deus espera de nós. É o padrão de Deus, é o padrão divino, verdade, né? Aqui ele fala assim, ó, precisamos mais do que nunca nos envolver com a verdade da palavra de quem? De Deus, para conhecermos seu caráter, a sua forma de pensar, de agir. Devemos nos encher muito mais do padrão de Deus e não dar mais espaço à formação do padrão do mundo. Nós não podemos dar espaço para esse padrão. Sim. A nossa fé, ela tem que ser cega. Nós não podemos se desviar do nosso caminho, achando que a mentira vai nos levar a algum lugar. Não vai levar nós a lugar nenhum. Mas quando nós andamos na verdade, porque a palavra de Deus, ela é a luz. Isso. Quando nós andamos na presença de Deus, nós não podemos jamais encontrar algo que vai, tipo assim, nos dar mais vantagem do que você andar na palavra. Não, você não vai encontrar. Sim. Ninguém, nada que vai fazer isso. Porque a palavra de Deus, porque quando plantamos alguma coisa hoje, só vamos colher depois. Assim é as pessoas falsa, porque tudo molda, toda moeda tem dois lados, não é verdade? Então, nós temos que ficar, qual é o lado que nós temos que ficar? O lado que está sendo a verdade, que é a palavra de não Deus, se molde esse mundo. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Sim, é o que nós Porque a cremos. gente muitas vezes pensa que nós podemos fazer o que quer, o que não quer e nada vai acontecer. Deus, ele veio, Deus mandou o filho dele para libertar nós dos nossos pecados. Não é verdade? Verdade. Mas agora Deus vai voltar para buscar os escolhidos. Então Sim. nós temos esse mundo. A palavra de Deus fala que ele já é do maligno. Então tudo que nós estamos vendo, toda a tragédia que nós estamos vendo hoje, a culpa é de Deus? É culpa do pecado. A culpa é do Nossa, pecado, né? que está muito grande, o homem está perdido, o homem não sabe mais como fazer. Então nós precisamos urgentemente, a cada dia, estar, tipo assim, indo atrás, pregando a palavra, não cessando, porque é que o Eduardo falou, às vezes a gente quer assistir um culto em casa. Ah, o pastor está gravando lá na igreja. Eu não vou para o culto, eu vou assistir aqui da minha casa. A gente assiste, eu tiro por mim, a gente já começa a assistir.
Aí um chama tu, aí tu levanta pra atender outro, você não assiste. Verdade. Vai fazer alguma coisa. É como a senhora falou mesmo, nós temos que nos posicionar. Por quê? Porque há caminhos, como a palavra de Deus fala, que são de morte. E esses caminhos que não estão de acordo com a verdade, com o padrão de Deus, ele leva as pessoas para caminhos de morte. Morte espiritual, morte física, né? E aí, né, a pessoa morrer sem Cristo, porque às vezes você tá vivo, mas você tá morto espiritualmente. E aí, é o fim, né? É Mas verdade. a gente tem que estar mesmo buscando, igual fala aqui, investir tempo na palavra, desenvolver um verdadeiro relacionamento com Deus. E para nós finalizar, porque a palavra de Deus é a única que, quando a gente se envolve, nunca mais andamos na mentira. Porque quando você se envolve com a palavra de Deus, não tem como a mentira entrar na nossa vida. É a verdade e a verdade, somente a verdade. Então vamos ficar com essa palavra. Você que é cristão, você que não é cristão, pegue. Se você não tiver uma Bíblia, você vá lá e compre. Peça para alguém, gente, eu quero uma Bíblia para ler. Eu quero uma Bíblia para mim estar, né? Porque essa sim faz a diferença na nossa vida. E eu agradeço por essa palavra. E que Deus possa abençoar esse domingo tão maravilhoso, abençoado, que você e sua família, que você possa vir visitar a nossa igreja ao domingo, né, que tem 4 cultos, abençoado. Então estamos aqui esperando por vocês. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. E eu queria ler só um negocinho aqui rapidinho. A pastora Cris já tá agoniando nós ali. Mas diz assim: enquanto a verdade de Cristo liberta o ser humano genuinamente, os padrões mundanos o escravizam e tiram a liberdade, coagindo e impondo regras. Clécia, às vezes as pessoas acham muito fácil o mundo, né? Acha que o mundo é isso, o mundo é aquilo. Eu não vou pra igreja porque eu vou deixar de beber minha cervejinha, porque eu vou deixar de ir na festa, que eu vou Eles deixar... acham que vai deixar de ser feliz, na verdade. Mas olha o que diz a palavra, né? Os padrões mudando, eles vão te escravizando dia após dia. Quando você se vê, Tá com Clécia, a alma você já está com a alma completamente, exatamente. Para você não tem mais amor, para você não tem mais perdão. Por quê? Porque o diabo já te escravizou de uma tal forma, né? E é onde, por isso que nós estamos aqui trazendo essa palavra. Cuidado com os padrões mundanos. Exatamente. Eles vão te escravizando, né? Mas enquanto a verdade de Cristo, ela liberta o ser humano, né? A verdade de Cristo, ela nos liberta todos os dias, irmã Leonilde. Ela nos faz ser pessoas melhores. Elas nos fazem fazer a diferença por onde quer que nós andarmos, né? Às vezes as pessoas... Eu já fui em lugares que as pessoas viram Cristo em mim e falou: você é cristão, né? Eu sou cristão. No seu rosto diz que você é uma pessoa de Deus. Já aconteceu isso. Gente, glória a Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Nós somos tão livres que decidimos ser felizes porque Jesus nos escolheu primeiro, né? E outra coisa, Clécia, Verdade. o nosso comportamento é diferente. Não porque nós somos melhores do que os outros, não. certeza. Mas porque nós temos Cristo na nossa vida. Exato. E quando nós temos Cristo na nossa vida, nós já temos tudo. O resto, nós vamos lutando, Deus vai nos ajudando e nós vamos conquistando. Verdade. Né? Então, que a partir de hoje você possa deixar o Senhor te moldar Glória verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém? Louva a Deus pela vida das nossas professoras, a Clécia, a irmã Leonilde. Que Deus possa abençoar a sua vida, Amém. aonde quer que você estiver, né? E para nós encerrarmos, a Clécia vai orar, encerrando. Amém. Amém. E que Deus abençoe a sua vida. E venha para os cultos, estamos esperando vocês. Amém. Glória a Deus, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, Obrigado, como Deus. nós somos gratos a Ti por essa oportunidade, Obrigado pela Deus. tua palavra. Oh Deus, nós louvamos a Ti, nós glorificamos Amém. o Teu santo nome nessa oportunidade, Amém. Pai. Muito obrigado por essa aula de hoje e que ela venha realmente, meu Deus, fazer a diferença no coração e na mente, aonde essa Amém. mensagem alcançar.
uma família, um coração, que possa haver transformação, Em nome Pai. de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que abençoe não só esse domingo, essa manhã, mas abençoa cada família que está vendo essa aula, abençoa a semana dessas famílias, Pai querido, e Em de nome todos de nós. Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Como a Clécia falou, venha nos visitar. Nós temos culto 4 horas de adolescentes. Já tivemos o culto da manhã, logo mais, né? Anteriormente, antes da escola bíblica, né? Temos o culto de adolescentes, o culto da família às 18 horas. Venha, traga sua família, receba uma palavra abençoada. E às 20 horas nós temos o culto dos jovens. Tem culto para todo mundo, da criança ao idoso, nós temos culto. Então, venha ouvir uma palavra de Deus. Você, pai e mãe, que não vem para a igreja por causa do seu filho, venha para o culto da família. Ele vai vir para o culto infantil e você vai assistir a palavra de Deus tranquilamente. Amém. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Lhe dê um domingo abençoado e um almoço com a sua família também, em nome de Jesus. Amém? Amém.